O vídeo foi desenvolvido no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica do ICMBio pelos estudantes Marcos Rosete, Juliana Amaral e Gabriel Garcia, com orientação do professor Alexandre Bonetti Sampaio. O bioma cerrado é um hotspot de biodiversidade mundial e a savana mais biodiversa do mundo. Cerca de 40% do seu território foram substituídos por pastagens plantadas para a produção agropecuária e por culturas anuais e semi-anuais. Dentre as práticas agrícolas, a considerada mais sustentável praticada atualmente são sistemas agroflorestais sucessionais, ou comumente chamados de agroflorestas sintrópicas. Sistemas agroflorestais sintrópicos integram em sua concepção conceitos ecológicos como a teoria de sucessão secundária, ciclagem de nutrientes e múltiplos grupos funcionais. Um dos aspectos fundamentais para o sucesso de uma agrofloresta é a cobertura de solo, que consiste basicamente em cobrir o solo com matéria orgânica adquirida através de podas constantes das plantas que integram o próprio sistema. Com essa técnica, promove-se a ciclagem de nutrientes e aumenta a produtividade da agrofloresta, diminuindo a necessidade de aplicação de adubação externa e mantendo-se a umidade do solo por mais tempo. Como poucas plantas nativas do cerrado possuem a característica de rápido acúmulo de biomassa, são utilizadas plantas engenheiras nos sistemas agroflorestais para a cobertura de solo. Essas plantas possuem rápido crescimento, baixa demanda hídrica, alta adaptabilidade e são pouco exigentes quanto à disponibilidade de nutrientes e tipo de solo. Estas mesmas características estão presentes em plantas com potencial invasor. As espécies invasoras são uma das principais ameaças à biodiversidade do cerrado. Neste sentido, o objetivo geral do trabalho foi produzir informações para averiguar se as atividades agroflorestais do Distrito Federal estão contribuindo com a disseminação de espécies exóticas invasoras. Foram levantados dados de 8 áreas de agrofloresta sintrópica no Distrito Federal, sendo elas o sítio Grande Conquista da Dona Ivone, o sítio da Dona Carmen, a chácara Terra Nativa do Coronel Bandeira, a chácara Igarapé do produtor Rafael Barros, o sítio Gerânio, a Fazenda Bela do produtor Osmani e 2 experimentos de agrofloresta na Fazenda Água Limpa da UNB. Em cada agrofloresta foi realizada uma amostragem sistemática, sendo distribuídas 3 parcelas paralelas na diagonal em relação às linhas de cultivo. Cada parcela tem 25 metros de comprimento e 4 metros de largura, totalizando 100 metros quadrados por parcela. Dentro de cada parcela foi amostrada a cobertura vegetal ao longo de uma transecção de 25 metros e uma vara de bambu para aplicação do método de intercepção de ponto em linha. Nas áreas amostradas foram observadas 21 espécies invasoras, sendo 9 espécies consideradas invasoras de alto impacto, 7 de baixo impacto e 6 invasoras agrícolas. Em todos os sistemas estava presente ao menos uma espécie da categoria de alto impacto em estágio de reprodução e com a presença de indivíduos jovens dentro do próprio sistema ou nas adjacências. A espécie mais abundante foi o margaridão, com 303 indivíduos observados em 6 agroflorestas, com uma porcentagem média de 19,8% dos indivíduos em fase de reprodução. O margaridão foi considerado uma espécie-chave, muito importante para o sistema por todos os agricultores entrevistados. Porém, 3 produtores o consideraram uma planta de difícil manejo e que havia trazido prejuízos à propriedade por ter se espalhado demais dentro e para além das agroflorestas. A produtora Ivone relatou não ter plantado sequer um pé de margaridão e que a planta dominava vários pontos da propriedade sem condições de controle pela falta de mão de obra no sítio Grande Conquista. Foram observadas 4 espécies de gramíneas da categoria de alto impacto: a braquiária, o braquiarão, o capim-gordura e o capim-elefante. Entre as espécies, apenas o capim-elefante foi plantado pelos agricultores. As demais espécies estavam presentes no sistema como resquício do histórico de pastagem antecedente nas áreas. As gramíneas foram consideradas importantes para a cobertura de solo na produção da palhagem, que, segundo os agricultores, o seu principal aspecto benéfico é a retenção de umidade do solo. Entre as espécies da categoria lenhosa de alto impacto, a leucena foi a mais abundante e amplamente utilizada, com 94 indivíduos, estando 25 em fase de reprodução e 26 em estado jovem. A espécie foi considerada de alta importância para o sistema por ser uma leguminosa de alto crescimento e fácil manejo, fornecendo, além da cobertura de solo proveniente da poda, sombreamento, barreira de vento e fixação de nitrogênio do solo. Os proprietários das agroflorestas sintrópicas consideram as invasoras como importantes para o sistema e tendem a manejá-las. Porém, o custo de manejo é alto, a disponibilidade de mão de obra é baixa e, em geral, há mais investimento nas atividades diretamente relacionadas com a produção de alimentos e renda. Todos concordaram que o ideal seria um manejo recorrente para impedir a proliferação dessas espécies. As agroflorestas são um importante método de cultivo que promove a biodiversidade e a restauração ecológica. Porém, sem um manejo adequado e orientação das espécies seguras para o cultivo, as agroflorestas sintrópicas do Distrito Federal apresentam características de foco de disseminação de espécies invasoras. Não estudamos para entender a magnitude da importância deste risco, mas se as agroflorestas pretendem contribuir com a conservação, é necessário atentar-se para essa questão.